amar como Jesus amou é humanamente impossível, mas isso só se torna possível, só se torna uma realidade com a presença do Espírito Santo de Deus em cada um de nós. E a gente lembra daquele maravilhoso texto de Gálatas 5:22 sobre o fruto do Espírito. Dentro do fruto do Espírito nós encontramos o amor. O amor padrão Jesus de qualidade, só o Espírito Santo gera em nossos corações. Transformando a nossa mente, transformando o nosso entendimento, limpando os nossos olhos espirituais, nos capacitando no exercício da nossa missão dentro do reino de Deus. Só o Espírito Santo consegue fazer um alinhamento entre você e Jesus. Ele te faz lembrar a respeito dos ensinamentos, ele te enche de poder e de autoridade. Ele te capacita para ser como Jesus é. E boa noite, mulheres. Boa noite, homens também, né? Bom estar com vocês aqui. Para mim é um prazer muito grande. Como minha mãe falou, eu sou a Carol Martins, e esse ano fazem 7 anos que eu estou como coordenadora executiva ali na União Feminina Missionária Batista Carioca. Para mim é um privilégio muito grande e uma responsabilidade maior ainda. Eu cheguei lá com 29 anos e já vou fazer 36, Gisele. Coisa linda de Deus, glória a Deus, né? E é muito bom servir nessa organização que me formou enquanto mulher, enquanto cristã, e poder vestir essa camisa, né, e propagar essa missão que eu tanto acredito, porque eu sou fruto desse investimento. E a gente quer ainda levantar gerações e gerações de mulheres que serão comprometidas com o reino de Deus até que Jesus volte. E você, mulher, não pode ficar de fora disso. Você, enquanto mulher aqui nesta igreja, na sua família, na sociedade, o Senhor espera contar com você para levar adiante a missão, expandir o reino de Deus, né? Jesus está voltando e que Ele encontre você fiel até o fim, em nome de Jesus. Quero agradecer ao pastor Anderson, eu vi ele aí no meio algum canto. Irmã Flávia, Gisélia e todas as mulheres aqui da Vila da Penha, que eu tenho um carinho tão grande, me sinto muito honrada com esse convite. E antes de começar um pouquinho a falar da palavra de Deus, eu quero deixar só alguns recados da União Feminina Carioca, alguns eventos que as mulheres aqui estão muito convidadas, tá bom? Eu sei que já tem mulher inscrita aqui no acampamento, né? 20 a 22 de setembro, a gente vai estar lá no Hotel Fazenda Arcozelo, no nosso acampamento MCM Carioca, gente. E fiquem aí atentas que em breve a gente vai estar divulgando a preletora oficial que aceitou. E a gente está muito feliz. Então, se você quiser fazer parte, entre em contato com a gente. 26 e 27 de julho, cadê as jovens? As mulheres jovens. Eu já estou vendo elas, mas elas ficam me olhando assim, processando. A gente tem o encontro das jovens cariocas, das mulheres jovens, 26 e 27 de julho, também com as inscrições abertas. Mensageira do Rei, eu sou uma eterna mensageira do Rei. Esse ano a gente está comemorando 75 anos de organização no Brasil. Quem foi mensageira do Rei aqui? Ah, olha aí, a gente sempre encontra. Uma vez mensageira, sempre mensageira do Rei. Glória a Deus. E por fim, fechando o ano, a gente vai estar com as crianças, os amigos de missões, no dia 19 de outubro, num congresso só para eles também. Então, você percebe que a gente trabalha com gente de toda a idade, né? E a gente tem que estar atento às necessidades das mulheres em todas as faixas etárias para poder a gente responder e ajudá-la na sua vida. Amém? Glória a Deus. Você trouxe sua Bíblia? Vamos juntos ler João capítulo 13. E a gente vai falar desse tema tão importante, vivamos o verdadeiro amor. O tema proposto pela nossa convenção, Convenção Batista Brasileira, tem norteado o nosso trabalho aí ao longo de 2024. E o texto base é João 13:35, mas a gente vai ler o capítulo 13. Ele é compridinho, mas é importante para a gente entender em que contexto Jesus faz essa declaração tão poderosa do verso 35, que é: nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. E eu convido você a acompanhar a leitura aí a partir do verso 1
A minha versão aqui, se eu não me engano, é a NAA, Nova Almeida Atualizada. O verso 1 diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltado para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Verso 7, Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe disse: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês também façam. Em verdade, verdade, lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão, se as praticarem. Verso 18. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi. Mas é para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade, verdade, lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade, lhes digo, que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um bocado de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isso. Verso 29. Pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu e era noite. Quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar. Mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, e também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai?
Jesus respondeu: para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. 38, Jesus respondeu: você dará a sua vida por mim? Em verdade, lhes digo, antes que o galho cante 3 vezes, você me negará. É um texto muito longo, mas é muito necessário que a gente faça uma leitura completa para entender alguns aspectos muito importantes que envolvem essa cena tão emblemática da palavra de Deus, né? Você, com certeza, se já tem um certo tempo de caminhada cristã, você já ouviu falar dessa passagem, do ritual de lava-pés. Muitas pessoas reproduzem isso. Eu lembro que quando eu fui mensageira do rei, a minha líder fez essa cerimônia com as meninas e foi muito emocionante. Muitas pessoas reproduzem, inclusive em casamentos agora, né? Entre o noivo e a noiva, e o noivo com seus pais, e a noiva com seus pais também. Mas é um texto muito conhecido e muito profundo. Esse capítulo 13 de João, ele inaugura um tempo de dedicação final de Jesus em relação aos seus discípulos. São os ensinamentos derradeiros antes da entrega total e final do Mestre. Então, antes de ser preso, a gente vai ver aí, entre o capítulo 13 até o capítulo 18, no capítulo 18 Jesus vai ser preso, mas entre o capítulo 13 e o capítulo 17, Jesus vai ensinar muitas coisas aos discípulos, porque eles estão ali na véspera de Jesus ser preso. Então, a gente vai ver Jesus ensinando sobre o amor, sobre o serviço, como nós vimos no capítulo 13. Ele se revela como o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 14, promete o Espírito Santo. Se declara como a videira verdadeira, em João capítulo 15, afirmando aos discípulos que sem ele nada poderiam fazer. Chama os discípulos de amigos e, mais uma vez, reforça seu principal mandamento: amem uns aos outros. Alerta que eles serão odiados por muitos por causa do próprio Jesus. Mais uma vez promete o Espírito Santo. Afirma que todo o tempo que eles enfrentariam traria tristeza, mas aquela tristeza se tornaria em alegria. Se despede com uma das frases que mais reproduzimos e que nos traz paz e esperança nesse tempo: no mundo tereis aflição, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele ora por eles e por nós no capítulo 17, para que todos nós sejamos um. E finalmente no capítulo 18, Jesus é preso, dando início à sua entrega de amor total. Em muitos momentos, Jesus ele vai declarar que tudo que eles estavam ali vivendo, vendo, ouvindo, eles não iam compreender de imediato. Eram ensinamentos preciosos, mas que eles só iam ter um conhecimento maior depois que passasse toda a fase de entrega de Jesus, da sua morte, a sua ressurreição, e essa compreensão seria maior ainda com a vinda do Espírito Santo, que é dar a eles em discernimento, sabedoria, autoridade, poder, para eles inaugurarem a igreja primitiva. O fato é que pela obediência desses 11, porque um se perde, a gente viu aqui, né? A mensagem de Jesus Cristo chegou até nós, e esses ensinamentos ali ministrados pelo próprio Cristo e seus discípulos não eram só exclusivos para eles. Aquela semente lançada ali por Jesus naqueles corações sem entendimento ainda, aquele coração que não parecia ser uma terra fértil ainda para aquela semente, germinou com a vinda do Espírito Santo e ainda gera frutos de muitas e muitas gerações de cristãos ao longo da história e chegou até nós. Aquelas palavras finais, aquela cerimônia simples entre os discípulos e Jesus, Jesus já se angustiando, era chegada a hora, os discípulos sem entender muita coisa, mas tudo que foi gerado ali nos alcança até o dia de hoje. Vivendo o verdadeiro amor é um tema elaborado pela nossa convenção e é esperada nessa palavra de Jesus e que nos chama para uma responsabilidade atual, meus irmãos. E essa responsabilidade deve nortear a nossa vida e nos convocar a difundir uma mensagem de salvação do reino de Deus através de um estilo de vida amoroso. E aqui Jesus vai falar: vocês vão conhecer, as pessoas vão conhecer vocês quando vocês amarem uns aos outros.
As pessoas vão identificar vocês comigo quando vocês amarem uns aos outros. As pessoas vão entender que vocês pertencem a mim quando vocês amarem uns aos outros. E a gente sabe que amar não é uma tarefa fácil. E como alguns dizem por aí, é um sentimento muito elevado, muito refinado. A gente precisa de maturidade para amar como Jesus amou. Mas eu queria, ao longo desse texto, tirar algumas lições preciosas para a gente ter uma maior compreensão, baseado na palavra de Deus a respeito desse tema, que nos chama para uma responsabilidade tão grande. Esses versículos, né, antes de ensinar com palavras, Jesus orientou com atos. Antes de começar a expor tudo o que ele estava querendo dizer, ele teve o momento da ceia, tirou a sua capa, se cingiu com a toalha, pegou uma bacia e foi antes demonstrar aos discípulos. Então, esses versículos vão contar o que Jesus disse antes da sua morte, na noite anterior. E tendo apenas ali os discípulos como a sua audiência, Jesus deu instruções finais para prepará-los para a sua morte e ressurreição. E essa situação era bem solene. Ele escolheu lavar os pés dos discípulos e, desse modo, estabelecer um exemplo. E isso mudaria a vida deles para sempre. E aí, eu trago aqui pelo menos 4 razões que podem ser estipuladas de como e por que Cristo fez isso. Primeiro, para mostrar a natureza de seu amor incondicional pelos seus discípulos. Lá o verso 1 vai dizer que é que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. O amor de Jesus foi completamente incondicional. Né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre Judas, mas ele já sabia que Judas ia trair, mas o amou até o fim. Ele lidava com essa figura aqui engraçada, que é Pedro, né, impetuosa, e amou Pedro até o fim, e até depois. Então, a gente vê um Jesus que não deixa ninguém para trás, mas que ama de forma incondicional. Então, através daquele ato, ele também queria falar a respeito do seu próprio amor. 2, para expressar o seu amor incondicional através da humildade voluntária. Versos 3 e 5. Sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegou uma toalha, cingiu-a com ela, e em seguida pôs água na bacia e começou a lavar, pé por pé, os pés dos discípulos e enxugá-los com uma toalha com que estava cingido. 3, para exemplificar o seu amor incondicional através do trabalho servil de lavar os pés. Isso é uma mudança de paradigma muito importante, significando não apenas uma troca de ação entre senhor e servo, mas também uma transformação espiritual. E 4, para estabelecer um exemplo de amor incondicional para todo cristão, para que cada um possa ser o servo dos servos. A cerimônia do lava-pés, né, que a gente vê aqui, era algo que acontecia nas casas das pessoas mais ricas, que tinham empregados específicos para isso. Esses empregados lavavam os pés dos convidados que chegavam nas casas. Era um trabalho doméstico feito por um serviçal. E ele fazia exatamente como Jesus reproduziu. Cingia-se com a toalha, pegava a bacia, exatamente como os discípulos acostumavam ver na casa das pessoas, Jesus reproduziu ali diante deles. E o escravo mais humilde é que fazia isso. Lavava os pés e enxugava, convidado por convidado. Por outro lado, também, o lava-pés era algo que as esposas faziam pelos seus maridos e os filhos para com seus pais, e os discípulos com seus mestres. Então, pode-se dizer que havia um certo grau de intimidade nesses casos, diferente de quando os escravos gentios lavavam os pés. No caso de Jesus, o papel foi invertido. Então, a gente está falando aí sobre serviço e sobre intimidade. E antes de Jesus ensinar, Jesus quis mostrar na prática sobre ser servido. Eles estavam diante do Mestre, do dono do universo, do Deus vivo, do Filho de Deus, que demonstrou ali a sua humildade, que demonstrou ali um ensinamento preciosíssimo. Vocês querem ser os maiores, que vocês sejam os menores.
Vocês querem ser servidos, que vocês sirvam primeiro. Essa é a lógica do meu reino. A de estar diante de um povo que tinha uma grande expectativa sobre mim, de que eu viria libertá-los de um governo opressor. Mas eu vim para algo muito além. Eu vim libertar vocês do poder do pecado. E eu quero fazer de vocês minhas testemunhas para levar outros e as próximas gerações à libertação da morte eterna. Mas isso não vai ser nos moldes que o mundo prega. Isso não vai ser como os homens pensam. Isso vai ser feito com amor, com serviço, com humildade. Porque aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, ele tem que escolher ser o menor. Então, antes de ensinar, Jesus mostrou aos discípulos como eles deveriam proceder. Nos versos seguintes, Jesus vai apontar o traidor para eles. E ali eles vão começar a ter consciência de quem era Judas e qual era o papel de Judas ali entre eles. A partir do verso 18, a gente vai ver que o traidor é apontado entre todos e se retira para dar início ao que Jesus passaria em breve. E é interessante a gente perceber que 90% desses ensinamentos finais, que vão correr do capítulo 13 ao capítulo 17, Judas não escuta. Ele só participa da cerimônia dos lava-pés. Depois ele sai para trair Jesus. Ele não participa ali daqueles ensinamentos. Ele já havia se corrompido por sua ganância e Jesus o apontou antes de começar seus principais mandamentos. E a gente percebe que só ficou ali quem de fato ia começar a igreja primitiva, os 11. Então percebemos também que apesar do traidor e apesar de comportamentos, da falta de entendimento, discernimento dos discípulos, diante de uma geração que tinha uma expectativa errada sobre Jesus, diante de tantos carentes espirituais, a Bíblia fala que Jesus os amou até o fim. Jesus não deixou ninguém para trás. Até Judas foi alvo do verdadeiro amor e incondicional de Jesus. Mas era uma chegada a hora daqueles que estariam até o fim e seriam usados para o início da igreja. E agora os ensinamentos só interessariam para esses. E aí, a gente vai entrar já nessa fase final do capítulo, que é um novo mandamento. Lá no verso 34 ele vai dizer: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Será que era uma novidade para eles isso? A questão do amor uns aos outros? Eles nunca tinham ouvido falar? Não é verdade. A convocação para amar uns aos outros não era uma novidade para o povo de Israel. Quando a gente vê lá em Levítico, capítulo 19, verso 18, diz: não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Amar uns aos outros não é nenhuma novidade. Por que Jesus fala, então, estou lhe dando um novo mandamento? O que isso quer dizer? A novidade agora é que Jesus, além de chamar-nos a responsabilidade de amar uns aos outros, ele se coloca como um padrão. Eu preciso que vocês amem uns aos outros como eu vos amei, como eu amo. E esse sarrafo é alto. Amar como Jesus, eu ouso dizer que humanamente falando, é impossível. É um amor incondicional, sem reservas, sem imparcialidade, é um amor total. E é muito interessante, que em tudo que Jesus ensina e orienta, ele foi exemplo primeiro. Ele quis que os discípulos se tornassem servos, ele mostrou o que era serviço. Ele quer que os discípulos amem, ele mostra o que é amor. Ele fala sobre jejum e oração, e ele praticava jejum e oração. A gente tem Jesus como nosso exemplo de todas as coisas, e não seria diferente na prática do amor. O Messias, antes da sua glorificação, ele vai colocar um parâmetro, uma referência nesse exercício, que é ele mesmo.
E a missão de Jesus, ele engloba diversos propósitos, além do principal, que é trazer salvação. E dentre esses propósitos, um dos mais interessantes era o ensino sobre um novo padrão de vida, característico do reino de Deus implantado por ele mesmo. Então, dentro do reino de Deus, eu preciso amar como Jesus amou. E eu preciso viver como Jesus amou. Eu sou levado a uma reflexão, e essa reflexão me leva a um novo estilo de vida, tendo Jesus Cristo como padrão. De amor, de serviço, de entrega. O padrão de Jesus é extremamente alto, porque esse padrão, esse amor, foi um amor consciente, um amor sincero, um amor racional e obediente, sem interesse e cheio de misericórdia. E mesmo sendo alvo de violência, de perseguição, de zombaria, de ódio, de violência física, Jesus amou verdadeiramente até o fim. Como eu falei, amar como Jesus amou é humanamente impossível, mas isso só se torna possível, só se torna uma realidade com a presença do Espírito Santo de Deus em cada um de nós. E a gente lembra daquele maravilhoso texto de Gálatas 5:22 sobre o fruto do Espírito. Dentro do fruto do Espírito nós encontramos o amor. O amor padrão Jesus de qualidade, só o Espírito Santo gera em nossos corações. Transformando a nossa mente, transformando o nosso entendimento, limpando os nossos olhos espirituais, nos capacitando no exercício da nossa missão dentro do reino de Deus. Só o Espírito Santo consegue fazer um alinhamento entre você e Jesus. Ele te faz lembrar a respeito dos ensinamentos, ele te enche de poder e de autoridade, ele te capacita para ser como Jesus é. E existe um texto que eu amo na palavra de Deus, que vai falar sobre esse jeito de Jesus, de ser humilde, servo, que eu amo muito esse texto, que está em Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5. Diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Humildade e serviço. E eu amo a MCM por causa disso. O que representa a cor lilás, mulheres? Humildade. A gente precisa de humildade para fazer a nossa missão. A gente precisa de humildade para obedecer. Para reconhecer que nós não temos capacidade de amar como Jesus, mas que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. A gente precisa de humildade para seguir o seu exemplo. Humildade para amar. O amor de Jesus por nós nos ensina a respeito da humildade, de entrega, de obediência, de verdade, de imparcialidade. E viver o verdadeiro amor implica uma decisão diária, meus irmãos, que independente de sentimentos e do que o próximo venha nos oferecer, nós devemos escolher amar todos os dias das nossas vidas. Tem um vídeo que para mim é muito conhecido, eu já vi ele várias vezes, eu não sei se vocês já viram. É um psicólogo falando uma experiência que ele teve quando ele era mais novo. Ele é nordestino, ia ter uma micareta, não sei, um bloco de carnaval, não sei muito bem, com uma grande cantora do meio de axé music. E o sonho dele era comprar aquela vestimenta, um abadá, para ir nesse show. E ele foi pedir para a mãe dele, ele tinha 16 anos. E a mãe dele falou: de jeito nenhum, você não vai não. Ele: eu vou sim, não vai não, quando você estiver na minha casa, você não vai. Aí ele, revoltado, virou para a mãe: então eu não lhe amo mais.
Aí a mãe dele olhou para ele e falou assim: mas eu não tenho preocupação nenhuma sobre isso. Porque o amor é um sentimento muito refinado. Você não tem ainda a compreensão do que é amar. O que eu preciso agora de você é respeito. Quando você for mais velho, você vai ter entendimento do que é verdadeiramente amar. E ele já na fase adulta, compartilhando sobre isso, ele falou: hoje eu entendo, mainha, quando ela falava sobre respeito. Porque amor é respeito, é obediência, é humildade para reconhecer. Amor não está queimando um coração de sentimentos. Isso é paixonite e ela passa. Porque nem sempre a gente vai estar queimando, né, meus irmãos? Nem sempre a gente vai estar, como falam nossos irmãos pentecostais, fogo puro. Querendo ganhar todo mundo para Jesus, amando todo mundo. Tem dia que você vai levantar, não está nem se amando, quanto mais amando o próximo. Tem dia que você quer levantar e não quer sair na rua. Tem dia que você vai estar carregando um problema forte, algo que está difícil para você carregar, mas mesmo assim você tem que exercer amor, paz, paciência na direção do próximo. Por isso é uma escolha diária que nós fazemos, porque através do nosso amor nós pregamos o Evangelho. E aí a gente precisa saber se é mais importante a gente se sentir bem ou que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja proclamado com as nossas decisões, com o nosso exemplo, com o nosso dia a dia. Viver o verdadeiro amor implica uma decisão diária. E quando Jesus passa a ser mestre, Senhor das nossas vidas, Ele nos apresenta este padrão de amor na expectativa de que nós iremos seguir esse padrão. Afinal, nós somos seus servos e seus discípulos. Não importa mais a nossa opinião, não importa mais o que a gente acha, importa obedecer àquele que tem o comando da minha vida. E quem eu declaro que é o meu Senhor. Nós não podemos ter Jesus apenas como nosso Salvador. Ele deve ser nosso Salvador e Senhor. Ele deve ditar os nossos passos, os nossos pensamentos, a nossa forma de nos relacionarmos uns com os outros, a nossa forma de nos expressarmos. Ele deve nortear o nosso temperamento, a nossa forma de falar, de reagir. Esses dias eu vi uma coisa que muito me entristeceu. Teve Marcha para Jesus agora, né? No outro final de semana. E eu sigo o Instagram da Prefeitura do Rio. E aí eles estavam anunciando, né? Um grande evento. Aí eu caí na besteira, meus irmãos, de clicar nos comentários. Ali eu tive certeza que nós estamos com dificuldade de ser uma igreja sal da terra e luz do mundo na cidade do Rio de Janeiro. Só não falaram que a gente era bonito, o resto, tudo de ruim, falaram que a gente era. E aquilo, eu fiquei tão triste quando eu li aquilo, sabe? Falei, meu Deus, poderia ser um momento onde a própria cidade celebrasse. Aqueles que promovem paz, alegria, que proclamam o Evangelho, estão juntos, reunidos, intercedendo por nós. Porque a gente se relaciona, às vezes, com pessoas que não confessam a mesma fé, mas respeitam a nossa fé, pedem oração. Era essa expectativa que os cariocas deviam ter com a gente, mas não é bem assim. De alguma forma, eu acredito que nós estamos falhando nesse amor, nessa graça, nessa mensagem. Mas ainda podemos buscar o Senhor e buscar transformação. Quando a gente olha para esse tema, a gente fala de viver. E viver é algo que é mais que da boca para fora. Os meus atos, todos os meus movimentos devem anunciar esse amor. E quando eu olho para a palavra verdadeiro, é porque há uma convocação para que a gente ame verdadeiramente. Se existe um amor verdadeiro, existe um amor fake por aí. Como a gente muitas vezes escuta, né? Toda forma de amor é válida, o importante é ser feliz, o importante é ter prazer. E isso não tem nada a ver com o amor. Quando a gente olha aquele texto maravilhoso de Coríntios, que Paulo vai instruir, que é o caminho mais excelente, ele vem ensinar sobre um amor que ama, que espera, que tem paciência, que suporta. Esse é o verdadeiro amor. Não é um amor levado pelas emoções, mas um amor consciente, obediente.
O nosso amor é Jesus, Ele é a verdade, como diz João 14,6. Ele é a verdade, o caminho e a vida. E aí no verso 35, para a gente já ir finalizando, diz assim: nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Obedecer a Jesus através de um amor verdadeiro revela a nossa identidade espiritual nele. Somos seus discípulos, somos seus alunos, somos seus servos, nós somos dele. E Jesus espera ver em cada um de nós o seu caráter perfeito. Ele quer olhar para cada um de nós e se identificar. Ele quer olhar para cada um de nós e ver os seus atos de amor e de graça manifestados nas nossas vidas. Uns dias atrás eu estava lembrando de uma história que minha mãe persistentemente me conta, e eu acho muito engraçado. Quando eu nasci, meus pais tinham 1 ano de Gávea, né? Nós moramos na Gávea. E antes deles moravam na Gávea, eles moravam aqui em Vila da Penha, não foi? Moravam aqui na Vila da Penha. Aí o Senhor abriu uma porta e eles foram para a Gávea. Quando eu nasci, eles tinham 1 ano que eles estavam lá na Gávea. Lá na Gávea, vocês sabem que é um bairro mais nobre, né? Tem muita... Na minha época de criança, era muito comum as mansões, com aquele monte de funcionário, né? As babás com as crianças. E minha mãe ia me levar para brincar. E eu moro bem perto da PUC, eu não moro com eles mais, mas eu só me mudei assim de rua. Eles continuam morando no mesmo lugar, a gente mora bem perto ali da PUC. A PUC é muito diferente do que é hoje, né? Ela tinha muitos espaços abertos que as crianças da vizinhança iam brincar lá. E minha mãe me levava, e quando chegava lá, encontrava o quê? As babás com as crianças dos ricos, né, gente? Aí ela entrava. Aí as babás sempre perguntavam para ela: ué, mas a sua patroa não pede para você usar branco, não? Porque eu sou muito diferente da minha mãe. Eu sou a cópia do meu pai, que está aqui comigo hoje, mas eu sou muito diferente da minha mãe. Minha mãe é loura, dos olhos verdes, bem mais branca do que eu. Então, assim, quando as pessoas olham rápido, não vê nenhuma identificação. E minha mãe dizia que aquilo trazia uma tristeza para ela. Ela falou assim: nossa, mas ninguém me acha parecida com Carol. Mas se Deus quiser, eu vou ter outra filha que vai ser a minha cara. E Deus foi fiel com essa palavra, irmãos, porque veio Olivia, a cara dela, o jeito dela, o gênio dela, né? Tudo igual. Mas ela sempre me falava da tristeza que ela sentia quando as pessoas olhavam para mim e não me identificavam como filha dela. E eu tenho certeza que o nosso Pai Celeste também fica triste quando os outros olham para a gente e muitas vezes não percebe o próprio Jesus, a sua própria figura imprimida em cada um de nós. E a gente precisa refletir sobre isso. Eu gosto muito do texto, eu já estou finalizando, de Mateus 25. É um texto que, ao mesmo tempo que me estremece, me chama uma responsabilidade, abre os meus olhos espirituais. Mas é um texto que o próprio Jesus fala que quando o Filho do Homem vier na sua majestade, todos os anjos com eles, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como um pastor separa ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditas de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou sede lhe demos de beber? Quando foi que o vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizerem a um desses meus pequeninos irmãos, vocês a mim o fizeram. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastam-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, sendo forasteiros vocês não me hospedaram, estando nu vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhes perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome ou com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos?
Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um desses pequeninos, foi a mim que deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Quando a gente serve os pequeninos, nas suas necessidades nós amamos como Jesus. E aqui não é só sobre fazer ou não fazer, porque nem sempre a gente vai conseguir fazer. Mas é sobre Jesus olhar e se identificar. Vinde benditos, eu me enxergo em vocês, eu me enxergo nos seus atos. E outro texto bíblico vai falar, né? Mas nós pregamos em teu nome, nós profetizamos, nós libertamos, nós expulsamos demônios, e Jesus vai falar para eles: eu não conheço vocês. Eu não me identifico com vocês. Eu não vejo o meu caráter revelado em cada um de vocês. E isso é muito sério, meus irmãos, porque Jesus é categórico. Ele manda se afastar. Eu não conheço vocês. Se afastem de mim. Vocês que não amaram como eu amei. Se afastem de mim, vocês que não pagaram o preço de ser como eu sou. Se afastem de mim, vocês que escolheram não ser obedientes. De tudo isso prestaremos contas a Deus. Esse mês eu estou me dedicando muito a ler 1ª e 2ª Reis, e ali vendo a vida de Salomão, toda a sua majestade, todo o seu esplendor de reino. Salomão vivia também fruto daquilo que o próprio pai Davi fez, porque por amor a Davi, Deus abençoou tanto Salomão, e o Senhor foi categórico com ele: se você guardar os meus mandamentos, Salomão, se você não se desviar dos meus caminhos, se você não cair no pecado da idolatria, eu vou cuidar de você, eu vou dar prosperidade para o reino de Israel. O reinado nunca vai se apartar da família de Davi. E é muito triste você ver lá na final da vida de Salomão, depois de tudo que ele vive com o Senhor, de toda a sabedoria, de todo o esplendor, as construções, as pessoas, o que falavam, tudo que ele arrecadou, ele se acaba se casando com mulheres fora do povo de Israel, e elas levam ao pecado de idolatria. E ele morre, deixando como legado um reino dividido. O que nós queremos deixar como legado? A nossa obediência, o nosso amor, ou uma vida recheado de escolhas erradas. Mulheres, falando especificamente para vocês agora, através dessa organização missionária, Mulheres Cristãs em Missão, nós recebemos a missão de anunciar o reino de Deus em todos os lugares, mas também nós recebemos a missão de deixar legado, de anunciar gerações e gerações de mulheres que serão fiéis a Jesus, que serão obedientes a Jesus, que compreenderão esse amor e viverão esse amor. Eu não posso querer ganhar o mundo todo se eu não olho para os meus. A sua principal missão é levantar as próximas gerações de mulheres comprometidas com Jesus até que Ele volte. A sua missão é fazer a diferença e deixar um legado de uma vida que serviu e apontou a Jesus todos os dias. A nossa missão enquanto igreja é obedecer aquilo que o Senhor Jesus deixou como exemplo e para toda orientação que o Espírito Santo nos der nesse tempo. A gente tem que pensar nós mesmos, guardar a gente no bolso e deixar Jesus ser entronizado nas nossas vidas, nos ajudando nessa missão que não é nada fácil. Mas Ele falou que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu queria convidar você a se colocar de pé no seu lugar e nós vamos juntos orar como igreja. E eu quero convidar você a orar por você mesmo, pelo seu coração, pela sua mente. E que você renove mais uma vez a sua aliança com o Senhor neste lugar. E renove com Ele o seu compromisso de verdadeiramente viver o amor de Deus, porque você escolheu, decidiu ser um servo obediente. Ore agora por você. Peça ao Senhor auxílio, ajuda, sabedoria, entendimento. Peça mais do Espírito Santo de Deus.
que é quem pode gerar esse amor verdadeiro. Pede para Ele começar a trocar na sua mente agora, tirar o seu padrão de amor e começar a imprimir o padrão de amor de Jesus Cristo. Peça a Ele para que você não viva só de palavras, mas que você viva na prática. Peça a Ele para trazer na sua direção os pequeninos, para que você, ao servi-los, possa estar servindo o próprio Jesus. Peça ao Senhor para te visitar agora, na sua mente, no seu coração, trazendo discernimento, fazendo você lembrar de situações, fazendo você lembrar de comportamentos errados. Peça para Ele gerar em você agora arrependimento. E vamos todos juntos orar aqui, para que o Senhor possa fazer permanecer esta igreja no cumprimento dessa missão, até quando Jesus quiser. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada porque todos aqueles ensinamentos tão preciosos que o Senhor fez naquela sala, naquele ambiente com mais 12 pessoas, mais 11 pessoas na verdade, atravessou aquelas paredes, atravessou aquelas fronteiras, não só de espaço, mas de tempo, e nos alcançou aqui, Jesus. Jesus, nós somos fruto do Teu amor incondicional. Nós somos frutos do Teu sacrifício. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, todos juntos, felizes. É porque Teu amor nos alcançou, nos trazendo uma esperança eterna, nos trazendo um futuro e uma esperança, nos dando uma nova possibilidade, inaugurando em nossas vidas um novo e vivo caminho. Meu Deus, muito obrigada pelo amor de Cristo que nos alcançou com salvação, com graça, com misericórdia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor com certeza usou servos cheios do Teu amor, cheios da presença do Espírito Santo que pregou para cada um de nós. Obrigada, Senhor, porque a despeito das nossas dificuldades, dos nossos erros, das nossas mazelas, das nossas escolhas erradas em desobedecer, o Senhor sempre levanta alguém para amar. O Senhor sempre levanta servos comprometidos. Nos ajude a andar avante como igreja, Senhor. Não só da boca para fora, mas de fato fazendo diferença. Nesta que dizem que é cidade maravilhosa, mas a gente sabe que não é tão maravilhosa assim. O nosso Rio de Janeiro carece de tantas coisas, Senhor, mas eu oro para que a igreja se levante com autoridade. Autoridade do Espírito e amor do Espírito para fazer por todos os pequeninos cariocas, Senhor. Nos ajude nessa missão, Pai. Nós como igreja aqui reunidos assumimos a nossa responsabilidade. Nós pedimos perdão, Senhor. Perdão por todas as vezes que ao olharem para nós não Te enxergaram. Por todas as vezes que nós deveríamos desviar a resposta, o furor com a resposta mansa, nós escolhemos atiçar com uma resposta atravessada. Nós pedimos perdão, Senhor, quando zombaram de Jesus, quando olharam para algum ato ruim nosso. E nós pedimos mais da presença do Espírito Santo. Espírito Santo, venha sobre nós. O que seria de nós sem o Senhor? O que seria de nós se não fosse a Tua atuação? Espírito Santo, nós não queremos Te entristecer, mas nós queremos nos embriagar com a Tua presença. Espírito Santo, nós não queremos Te apagar dentro de nós, mas como o Senhor mesmo prometeu à mulher samaritana, Espírito Santo, vem como uma fonte a jorrar dentro de nós, saciando a nossa sede espiritual de todos aqueles que nos cercam. Faz essa obra em nós, Espírito Santo. Senhor, eu oro por cada coração aqui, que hoje possa ser tomada aqui atitudes, decisões,
que transformarão a realidade desse lugar. Que transformará a realidade das famílias, das pessoas, desta sociedade. Nós nos comprometemos hoje como igreja, Senhor, e oramos a Ti, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, você pode se sentar. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Obrigado, Carol.